Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Alessandro Santana, professor de Engenharia Civil e de Transporte da nossa querida UFMT, da Universidade Veiga de Almeida, além de exercer coordenação de cursos de logística, e faço aqui um agradecimento especial ao nosso convidado, professor, consultor e gerente de Supply Chain, Logística e Operações, o senhor Diniz de Sales. Fala, Alessandro, beleza? Satisfação imensa estar aqui de novo, hein? Prazer. Vamos mudar o mundo, hein, cara? Só se for agora, você não é mais do que amigo e parceiro aqui, já é sócio do nosso canal. Muito obrigado, Diniz de Sales, aos internautas formados por professores, empresários, alunos e ex-alunos, gestores de todas as universidades e de todas as idades, além de pessoas comuns como eu e você, que buscam a transformação de vidas através da gestão e da educação. Destacar nossa abrangência nacional e internacional, especialmente para o pessoal de todas as regiões do Brasil. E aqui eu expresso o meu muito obrigado ao nosso Brasil de norte a sul e de leste a oeste, pessoal de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, do Mato Grosso, de Goiás, do Amazonas, pessoal do sul, do Paraná, ou seja, pessoal ao longo desse Brasil riquíssimo, maravilhoso. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E lembrar a todos para se inscreverem no canal, darem um like, o famoso joinha na nossa live e acionar o sininho para que possam nos acompanhar nesta viagem rumo ao conhecimento. Agora eu vou falar um pouco do currículo do professor e consultor, professor Diniz de Sales, professor convidado de cursos de MBA, Planejamento Estratégico e da Logística, na Unigran Rio, especialista com MBA, Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Gestão Estratégica de Logística e graduado em Administração de Empresas pela Unigran Rio. Possui experiência profissional abrangente, com desempenho de funções na área de estratégia, administração, varejo, operações, e-commerce, prevenção, gerência de lojas, projetos e logística, nas quais durante mais de 21 anos ocupou cargos de gerência, coordenação e supervisão. Possui grande vivência na área de logística e amplo relacionamento e acompanhamento com as áreas comercial, marketing e supply chain. Vivência em processos de operações e experiência consolidada em inauguração e reinauguração de mais de 19 lojas de grande e médio porte, sendo responsável por todas as atividades e maximização de resultados com alocação dos recursos disponíveis. Vivência em desenvolver fornecedores e parceiros para adequação de custos, gestão de SLAs, budget, KPIs, né, são os indicadores de desempenho, vendas, tracking, quebras, despesas, OPEX, redução de rupturas, aumento da rentabilidade e produtividade e lucratividade com experiências em empresas multinacionais e nacionais. E o que é melhor, atualmente é gerente de supply chain da Leroy Merlin, uma grande empresa nacional, e sócio fundador do canal do YouTube Operação e Negócio. Agradecemos mais uma vez ao nosso professor convidado, grande consultor e gerente de supply chain, Diniz de Sales, por ter aceitado espontaneamente ao nosso convite. E, afinal de contas, Diniz de Sales, amigo e companheiro da logística de longa data, fale-nos um pouco sobre sua experiência profissional e nos apresente o papel das agências de risco no mercado financeiro. Por que as suas previsões e as suas marcações e seus indicadores são tão importantes para a economia de um país? Boa noite e seja muito bem-vindo ao nosso canal Mudar o Mundo. Boa noite, Diniz de Sales. Boa noite, Alessandro. Mais uma vez, satisfação estar aqui com você, com essa galera aí, linda. Conhecimento, sempre, 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 sempre. Eu acho que a única maneira de a gente mudar esse país, melhorar ele, não só o país, como mudar o mundo, é através da educação, né? A educação, ela está em primeiro lugar, né? Quer mudar um país, muda a educação desse país. Queria só ratificar aí, a Leroy Merlin é uma multinacional,
francesa do grupo ADO. Ela está localizada em 12 países, né? Ela tá nacional, mas ela é uma multinacional. Beleza? Então, quando a gente vai falar de agência de risco, eu tinha postado um vídeo lá no canal, né? A Operação Negócio. Esse vídeo fez muito sucesso. E eu aprendi isso no curso, né? De Gestão Estratégica de Econômica e Negócio, na FGV, e achei um assunto muito pertinente, né? Quando você fala dos papéis das agências de risco, eu queria que a sociedade tivesse esse conhecimento, né? Porque às vezes a gente vai conversar com certas pessoas e você começa a falar do país e já leva para um cunho político, de ideologia. E não, você está falando de indicadores, você está falando de um farol para onde esse país está indo, você está falando de infraestrutura, você está falando de economia, você está falando de status financeiros, você está falando de câmbio, de uma série de coisas que diretamente impactam nossa vida. Aí, geralmente, o cara, qual é o papel das agências de risco? O cara, eu não quero saber. Mas não, as agências de risco ela serve como farol para empresas públicas, para empresas privadas, ela serve para países, para governos, e ela justamente vai testificar ali que esse governo, ou esse país, ou essa empresa, para você, como investidor, entrar, você ter, não cair no capital especulativo, você ter uma base de sustentação para você investir o teu dinheiro. Porque o grande X das agências de risco é fazer com que você entre, faça um investimento e esse investimento seja honrado. A pior coisa quando você entra num país, aplica dinheiro numa empresa, né? A gente teve isso em 2008 nas empresas norte-americanas, né? Que protelou todo esse problema e várias pessoas quebraram. Então, o papel das agências de risco ela serve como um farol, né? Para você aplicar o dinheiro, para você fazer o seu investimento. Posso fazer uma confidência, rapaz? Já há algum tempo atrás, nós tínhamos uma disciplina no curso de logística, aquele curso de 5 períodos, com uma carga horária de 2.300 horas, um curso maravilhoso que tínhamos, né? Numa grande universidade aqui da Baixada Fluminense, e tinha uma disciplina chamada Políticas Tarifárias e Tributárias. E aí a gente falava para aquela galera que era da logística mesmo sobre essa questão das agências de risco, de fomento. E o pessoal olhava assim, caramba, rapaz, eu não havia visto isso por essa ótica. E eu achava isso encantador, né? O risco Brasil e o custo Brasil. A gente fala muito do custo, né? Que está muito relacionado com o que o empreendedor consegue vivenciar. E tem a questão do risco, né? O quanto você pode e, teoricamente, é mensurado. Você tem um indicador e você vai dar uma aula com toda a tua experiência de logística, também de FGV, dos cursos de pós, e também da tua experiência profissional, e como interessante para o investidor umas siglas mágicas, né? E que aquilo vai dizer se a saúde financeira de um país está bem ou está mal. E aqui eu queria parabenizar, primeiramente, aos meus alunos da Federal de Mato Grosso, rapaz, olha só. Tá a galera toda aí. Júlio Vi, o pessoal está sempre presente aqui, muito obrigado pelo carinho de sempre. Ayrton Pereira, meu grande amigo, trabalhou comigo durante muitos anos no metrô do Rio de Janeiro, a voz marcante de Ayrton Pereira, que supervisor de estação do CEP, Franco Bruno, grande incentivador do canal, muito obrigado, sempre aqui presente. Luciano, Coronel Luciano, da Polícia Militar, lá de Pernambuco, meu grande amigo Fernando Trigueiro. Muito legal, hein? A sua live hoje, Fernando Trigueiro, com o Hélio Meirim, mas certamente assistirei, porque vocês dois são uma grande referência aqui na logística e na gestão. Muito obrigado pela presença. E já tem a pergunta do meu querido Coronel Luciano sobre... também tem Carlos Roberto, grande professor Carlos Roberto, professor Carlinhos, Beatriz Santana, Fernando Trigueiro, e também tem uma pergunta aqui do meu querido Coronel Luciano, sem a qual não há a nossa live. Então, vamos prestigiar. Professor, qual a sua visão desse mercado hoje, em tempos de pandemia? A situação do Brasil ficou ruim
ou continua na mesma? O que você enxerga através do olhar das agências de risco, professor Diniz de Sales? As agências de risco, ela faz uma análise global, né? Quando fala de risco soberano, ela mergulha dentro do país. O que está acontecendo naquele país, né? A pandemia, na realidade, ela prejudicou todos os países, né? Isso aí foi em escala mundial. Então, a gente sabe disso, sabe qual é os impactos, mas cada país, vamos dizer, foi lidando com a situação e contingenciando, né? Hoje, falando pelo Brasil, falando com empresas, com empresários, com executivos, com amigos meus, né? O reflexo que a gente tem é que várias empresas estão com os projetos parados. Por quê? A gente está vivendo um momento muito grave de incerteza, né? E quando você vive um momento de incerteza, isso tem repercussão em várias escalas, né? Então, vou dar exemplo, a gente está com uma inflação descontrolada, né? Onde o Copom está aumentando direto a taxa de juros, mas o efeito está sendo inercial. A população está correndo para os mercados, fazendo mais compra, porque no outro dia eles vão pagar mais caro. Então, é uma coisa meio surreal. Eu acho que o economista do Brasil ele é um PhD em economia, porque acontece fenômenos dentro do Brasil que não acontece nem em outro lugar do mundo, esse fenômeno. Sério mesmo isso? Coisas que só acontecem no Brasil? Só acontece no Brasil. Então, a gente hoje tem a pandemia, ela trouxe, né, a reboque várias coisas. E aí, como você vai lidar com isso? Tem países que já vacinaram aí 70% a 80% da população e eles já estão com a economia praticamente 90% essa economia aberta. A gente tem o medo, não adianta você falar, exemplo, falei para o Alessandro em off, eu estava afastado de Covid, né? O que é isso com a empresa? Milhares de funcionários afastados, milhões de funcionários afastados de Covid. Eu fiquei 7 dias afastado de Covid. Teve unidades, né, da empresa que eu trabalho que teve 50% de afastamento, né? Então, qual é o impacto disso na economia, né? Qual é o impacto disso para as empresas? Isso acarreta tudo. Perda de venda, perda de capacidade produtiva, perda de competitividade, e isso tudinho vai para uma conta única. A gente pensa que não está atrelado, mas na realidade está atrelado. Perfeito, mas você falou sobre risco soberano, né? O risco soberano, risco as soberano? agências de risco, Alessandro, desculpa. Pode falar, Alessandro. Tem a questão, você falou do risco soberano, não foi isso? Defina para a gente o que é o risco soberano. As agências de risco, elas têm um instrumento que elas fazem a medida desses países, tá? Então, qualquer empresa, qualquer país do mundo que quer aplicar dinheiro aqui dentro do Brasil, ele não vai entrar no Brasil. Ele, particularmente, trava. Os investidores, a gente teve recentemente uma das maiores fugas de capitais histórica do Brasil. Por quê? O investidor, ele corre para o telefone dele, ele pega lá no telefone dele, né, e faz aquela transferência, faz um Pix, vamos dizer assim, e ele coloca dinheiro no país e tira dinheiro do país em 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, qualquer empresa no mundo, hoje ela tem dificuldade para entrar no Brasil, para desenvolver projetos no Brasil. A gente tem a maior taxa de juros, uma das maiores taxas de juros do mundo, né? E quando você vê os juros reais, é tudo impactado. Além do risco, você tem uma polarização política aqui dentro do Brasil que tem várias, vamos dizer assim, várias bancadas, né? Porque a gente tudo nesse país é bancada evangélica, é bancada rural,
é bancada da bala, é bancada não sei de onde. Então, cada um vai puxando para o seu lado. O papel das agências de risco é o país ele não cair no capital especulativo. Porque o momento que você cai no capital especulativo, você vai favorecer grupos econômicos, né? Sim. Favorece grupos econômicos, e quando você favorece grupos econômicos, cada vez mais aqueles grupos vão alimentar, tá, aquela especulação. Então, as agências de risco ela vai te pautar e falar assim, ó, não, esse país ele não tem estrutura, ele não tem base, ele não tem organização, ele está com problema de gestão, ele não tem liderança. Você vai entrar aqui, é o capital especulativo. A taxa de juros está assim, a taxa de risco está essa. Então, essa é a função das agências de risco. Por quê? Os governantes ele têm a informação, entendeu, Alessandro? No momento que eu chego e tenho a informação, eu tenho esse poder da informação, eu posso muito bem ganhar muito dinheiro com capital especulativo. Né? Em qualquer área. Pode ser ética, pode ser armamentista, pode ser de infraestrutura, em qualquer área. Se eu tenho acesso à informação e o país está vivendo por um momento de capital especulativo, a gente vai continuar a fomentar isso. Perfeito, né? Você definiu muito bem o capital especulativo e o capital do investimento. Por exemplo, nossos amigos aqui de Mato Grosso, e fazendo também um parênteses para a Casa da Pesquisa Operacional do nosso querido professor doutor Marcos, que nós participaremos amanhã na Casa da Pesquisa Operacional, a gente fala muito da questão do investimento no país produtivo. Então, a gente está falando com o pessoal do Centro-Oeste agora, nesse momento, e a gente está falando de ferrovia, a gente está falando de estrada. Então, isso é bacana. Então, isso vai realmente... É um dinheiro que vai gerar renda para o país. Então, isso que a gente quer, seja através da indução do próprio Estado, ou, o que é melhor, trazer a iniciativa privada. Agora, para trazer a iniciativa privada, a gente precisa de ter uma certa calmaria, um equilíbrio, né? Que eu acho que é isso que você estava falando. E mal bem, o risco de um país também reflete essa estabilidade ou instabilidade. Então, se o país está estável, isso vai refletir num tal de risco, né? E, afinal de contas, qual é a classificação do risco Brasil, meu amigo? Nós estamos bem ou estamos... Acho que a gente, pelo que você falou, não estamos tão bem na foto, não é isso? Como é que está o risco Brasil nesse momento? Não estamos tão bem na foto. E aí, você abordou bem, Alessandro. A gente entrando nesses modais de transporte, né? A gente tem uma deficiência grave dentro do país, né? Hoje, 60% aí da matriz de transporte é pelo rodo, né? No momento que você tem aí um aumento dos combustíveis, né? Exemplo, você vai cascatear a inflação todinha. Você tem 60% da sua operação, né, para você chegar na ponta, para você entregar as cargas num país continental como esse, e é através dos combustíveis. Você aumentou os combustíveis, automaticamente isso vai cascatear para todos os produtos, serviços e para o mercado. Então, quando você não tem uma estabilidade, você não tem um equilíbrio, você afugenta investidores. País nenhum no mundo, não anda só com capital público, com capital privado. Até os países que têm grandes ditaduras, eles possuem uma gama de capital privado apoiando eles. Exemplo, a China. Você pega a China, né, que é um país supostamente, né, com uma base um pouco democrática, mas mais para a ditadura, mas ela atrai capital privado do mundo todo. Então, isso o Brasil ele tem que tratar na essência, né? E aí envolve tanto a força pública dos nossos governantes, como também das empresas privadas que estão aqui dentro. Você vê, teve empresas que teve tombos, perderam bilhões. Por quê? No momento que você está num país, o país é a soberania. Tudo que está dentro daquele país, todas as empresas que estão dentro daquele país, todo aquele Estado que está dentro daquele país, eles vão sucumbir
junto. Então, as empresas brasileiras, né, perderam bilhões no ano de 2021. Exemplo aí, eu até postei isso. Quando você trata isso na essência, com certeza é social. É interessante que nós tivemos na semana passada Vanessa Fernandes, né, especialista, colega nosso, especialista Vanessa em comércio Fernandes, exterior. excelente professora. Excelente professora. Ela abordou com muita propriedade essa questão do comércio exterior, né, e que o Brasil precisa ser mais pragmático na relação com os seus parceiros e buscar investimento para a nossa infraestrutura. Então, isso diferencia o capital especulativo do capital que realmente vai gerar emprego, vai gerar renda. Então, se você tiver um empreendedor que esteja disposto a fazer um investimento no mercado produtivo, você está gerando renda, está gerando emprego, está gerando oportunidade. Então, é isso que a gente tem que buscar, né? Sempre falei muito isso nas nossas aulas, a estabilidade, para que a gente possa ter a condução de um processo, tendo em vista que o Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas, minerais, é um país também que tem um parque industrial muito forte, mas tem um desafio pela frente, que é a questão da carga tributária, que aí também é pano para a gente poder falar para uma outra live com outro amigo que será convidado na parte específica da parte tributária, como o próprio Alexandre Aires também já falou sobre a questão que é do Sindicarga, falou também sobre a questão da carga tributária. Então, é isso. Então, a classificação do risco do Brasil, ele está ruim. Então, qual é o papel da agência de risco no mercado financeiro? Como é que é essa classificação? Quem são essas agências? E como é que elas classificam? É por nota? É por letra? Como é que é isso? Explica para a gente, por favor, Diniz. Geralmente, as agências de risco, né? A gente tem várias agências de risco no mundo, tá? Mas as que geram muito, vamos dizer, é uma especulação mundial, é a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch. São as três mundiais. Então, os caras têm experiências de séculos fazendo isso. São as principais agências de riscos, né? Que o governo americano, todos os governos, eles se baseiam nisso. Por quê? Quando eles vão emprestar dinheiro para um país emergente, eles vão direto na classificação de risco. Pô, eu vou emprestar dinheiro para esse país. É como se fosse o teu vizinho. É como se fosse o teu vizinho. Mas, pô, como é que é esse cara? Ele tem um histórico legal? Entendeu? Ele tem um histórico legal? Ele paga bem? Ele já deu calote em alguém? Como é que está a infraestrutura? Ele está trabalhando? Basicamente isso. Eles fazem todo um apanhado, né? E vão desde em critério de educação, de infraestrutura, de ambiente político, de ambiente ambiental. Eles traçam todos os pontos estratégicos desse país, vê a capacidade logística. A gente estava falando na retaguarda que o Brasil hoje, se ele quisesse fazer uma promoção grande, ele não conseguiria, porque ele não tem capacidade instalada. Nossa capacidade instalada produtiva hoje, nem se você quisesse baixar preço, você conseguiria. Né? Então, a gente tem vários problemas que a gente tem que corrigir aqui dentro. E as agências de risco justamente norteiam isso. Né? Ela pontua isso. Ó, cara, tu está com um problema logístico, você está com um problema na taxa de câmbio, você está com um problema monetário. E ela vai sinalizando para esses países corrigir. E quanto mais crédito, né, Alessandro, você tem no mercado internacional, melhor para o país, porque você vai ganhar qualidade e você vai ganhar competitividade. Perfeito, mestre. Eu estou aqui. Risco Brasil, vou aqui copiar. É o grau de instabilidade econômica do país medido por várias instituições internacionais, levando-se em conta alguns indicadores, tais como, e você corrija ou acrescente, né, se tiver mais alguma informação, dívida pública, interna e externa, capacidade de pagamento, déficit público, ou seja, é que nem o orçamento da dona de casa, você está gastando mais do que ganha. É o vizinho. Então, é o vizinho. Taxas de juros,
taxas de câmbio, valor do dólar. Então, a gente percebe claramente que esse risco o Brasil mede a capacidade de um país frente às suas adversidades. E trata-se Vou dar um exemplo clássico, Alessandro. Né? Vou dar um exemplo clássico, tá? Diga, quando você entra no mundo especulativo, eu não tenho um viés político, tá? Eu vejo o Brasil, né? Então, eu sonho com um gestor público que tem uma visão de nação, de projeto, né? E eu acompanho, eu gosto de política, eu acompanho. E, assim, as pessoas que estão envolvidas com a live, é muito importante você ver os debates, porque quando você entende, você vê o debate, em 4 ou 5 minutos, você já mata o seu candidato ou não, sabe o cara está falando besteira ou não. Então, você quando entra num capital especulativo, as agências de risco sinalizam isso. Vou dar exemplo. Vai ter um decreto, isso está na mão do governo. O governo vai fazer um decreto, liberação de armas, exemplo, aconteceu recente, governo Bolsonaro. No momento que vai despejar um decreto, aquelas ações daquelas empresas, elas têm uma influência, né? E quando você entra nesse viés de capital especulativo, a informação vale muito dinheiro. Vai aumentar as ações dessa empresa. O camarada que ele tem acesso àquela informação, ele aplica dinheiro no capital especulativo, ele ganha milhões. Você se lembra daquela manobra da família do Joésio Batista, né? Que ele ia vender a Friboi, ganhou muito dinheiro, claro, respondeu o processo. Respondeu o processo. Mas ele aplicou dinheiro, porque ele já sabia que ele ia fazer a denúncia contra o governo Temer e ia haver uma disparada no dólar, né? E qualquer sinal, né? É coisa simples. Dentro do próprio governo Bolsonaro, ele ameaçou, falou aquelas palavras do Congresso, andou com tanque, né? Lembrando, o pessoal pensou que eu sou PT, não sou PT, não tenho partido, não tem nada. Estou falando do governo Bolsonaro, que é mais recente. Mas o momento que ele andou com tanque ali, os investidores tiraram dinheiro. Naquele país tem uma fuga de capitais. Por quê? É constitucional. O país, quando entra em guerra ou tem algum problema, né, o governo ele tem o poder de tomar as instituições. O que aconteceu na Venezuela. Você pega a Venezuela, hoje a Venezuela está sozinha no mercado internacional. Você vê que os venezuelanos estão vindo para o Brasil, estão indo para vários lugares do mundo, porque eles estão passando fome. Mas por que está passando fome? Está passando fome porque todas as empresas privadas que estavam dentro da Venezuela, eles correram. Eles não vão ficar. Por que não vai ficar? Calma aí, cara. Tem uma desorganização aqui dentro. Então, funciona dessa maneira. E é extremamente importante você que está... Pode ser pessoa física, país, o que for, vocês olhem essas agências de risco, porque elas vão sinalizar, elas vão servir como farol para vocês aplicar o dinheiro de vocês. Não entrem em pirâmide, não entrem em capital especulativo. A gente tem um ministro aí recente que ele está falando, vai vir 3 trilhões de um lado, vai vir 4 trilhões. Já está acabando o mandato e o dinheiro não está chegando. Então, não adianta você fazer capital especulativo, porque as empresas elas estão muito sólidas. E o que acontece isso trava projeto, não tem novas plantas, não tem emprego, não tem renda, não tem consumo, e aí você vai cascateando isso daí. Né? Eu tive agora, recente, sexta-feira, o pessoal da Braskem, alô, a Braskem, mandar um alô para Brasil, teve lá na Leroy Merlin comigo, até postei lá no LinkedIn, Alessandro, depois tu dá uma olhada. E aí, muito engraçado, porque a gente conversando com a galera da Braskem, ele lendo, né, do mundo de plástico. E o cara falou, cara, eu até brinquei com ele, falei, pô, você já sabe como é que está o reflexo da economia. É só quando começa a cair a produção de plástico, da embalagem, já sinaliza para o mercado que a indústria está parando, que o atacadista não está comprando, que o varejo não está... E o cliente não está comprando. Basicamente é isso, tá? Então,
quando você tem esse viés estratégico, né, é bom, quando eu tenho sempre oportunidade, eu tento especificar isso e passar esse conhecimento adiante. Eu acho que a minha função, a sua função no canal Mudar o Mundo é justamente a gente, pelo nosso canal, pelo nosso viés, a gente ajudar a sociedade de alguma forma, né? Certo. E eu acho que a gente está acertando, né? Porque está fazendo sucesso. Com certeza, e sempre trazendo opiniões, né? Afinal de Entendeu? contas, esse é o Justamente. espaço Justamente. para que, de forma democrática, se coloque simplesmente opiniões e que todas elas, como a gente sempre preconiza, no intuito de gerar mais renda, gerar mais receita. E o importante é isso. Eu falo muito com o pessoal agora do Centro-Oeste, e aí a gente tem grandes desenvolvimentos em andamento, né? A gente tem a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, tem Ferrovia de Integração Centro-Oeste, então a gente também tem a Ferrogrão, tem a outra ferrovia também, que é esticar a malha, a malha norte da Rumo, né? Até Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá. Então, a gente percebe claramente, lógico, né? Existem esforços, sim, por parte da sociedade de prover essa infraestrutura e reduzir o custo do Brasil. Lembrando que o custo do Brasil, que é primo lá do risco, é mais tangível. E o custo do Brasil é o custo de se produzir no Brasil e não é tão concreta quanto o risco Brasil, porém mais facilmente compreendida pelos empreendedores. E a decisão do investidor sempre será pelo lucro máximo, queiramos ou não. Então, você ter uma estabilidade, ter uma nota alta, ajuda, né, professor? Ajuda muito. Assim, o próprio governo Bolsonaro, né? O Exército vem. Eu não tinha visto particularmente isso em outros governos, né? O Exército participando ativamente, né, da infraestrutura, de construções de ferrovias, né? Eu venho acompanhando isso também. Claro, a gente tem um gargalo aí enorme. Um governo do dia para a noite não vai resolver isso, né? Então, eu creio que a gente tem que montar um modelo de nação. Porque quando você tem uma avaliação dessa, essa avaliação atrai muito investimento. Vem muito investimento, vem muito capital privado, vem empresas do mundo todo, corporações. Vou dar um exemplo clássico para você que aconteceu comigo, né? Eu senti isso na pele. A gente vai entrar um pouco em tributos, mas é bom falar isso aqui para o pessoal. Eu fazia a operação, eu era regional aqui fazia a operação, eu era da Celísticos, que é uma empresa espanhola, com a sede em Miami, é uma multinacional. A Celísticos ela é a operadora logística da América Móvil, que é a Claro, NET e Embratel, e da Vivo, que é a Telefônica Celular. E aí a gente teve aquele aumento, né, do 1% que o Pezão colocou, combate à pobreza aqui no Rio de Janeiro, no ICMS, né? Isso afugentou as empresas aqui do Rio de Janeiro e essas empresas tiraram o parque logístico daqui. Vou dar exemplo, eu tinha uma regional aqui que eu tinha 250 funcionários. Esses 250 funcionários foram desligados. E como eu fui desligado também, que eu fazia a logística deles. Então, você vê a loucura quando você tira uma empresa. Aí você fala assim, pô, Diniz, mas só aumentou 1% no ICMS, era 1%, mas esse 1% dava 8 milhões de rombo na conta da Telefônica, nos tributos, né? Às vezes eu recebia a carga de iPhone, 100 milhões de reais, 100 milhões de reais. E aí, isso é para a gente ter uma noção do que uma decisão mal tomada negócios, né? E as duas empresas tiraram o parque logístico, montaram hubs aqui no Rio de Janeiro e tiraram toda essa estrutura para Brasília, porque Brasília dava subsídios para elas. Ou como acontece também também comércio, também, importação por Espírito Santo, né? Você também faz muita movimentação através do Espírito Santo, porque o ICMS de lá é mais baixo. Eu falava muito para os meus alunos, né? A sonegação é alta porque a carga tributária é muito alta, ou a carga tributária é alta porque
tem muita sonegação, né? Aquela briga, né, do gato contra o rato, mas no final das contas, quem sai prejudicado somos nós. Eu falava muito justamente. isso. E a política americana, né, e liberal também, lógico, né, tem as suas críticas, era menos impostos, mais empregos, mais renda, né? Então, a gente tem que, na verdade, refletir um pouco, né? Esse exemplo que você deu, por mais nobre que seja exatamente a destinação desse 1% para o Fundo de Combate à Pobreza, tornou o Rio de Janeiro com o ICMS mais alto de todas as unidades da federação. E isso acaba fechando uma empresa, fechando outra, e isso vai... É um ciclo vicioso, né? Eu acho que a sociedade precisa entender que, para empreender, e a gente está falando agora para quem uma galerinha que é empreendedora, para gestores, empresários, e para empreender a gente precisa ter regularidade, precisa ter confiabilidade, precisa ter previsibilidade. Então, se a gente não disponibilizar isso como Estado, essas políticas, como é que a gente vai empreender? Então, eu vejo com muito receio essas políticas afirmativas importantes, mas que acabam afugentando, né, a questão daquele capital produtivo. Então, risco-custo, né, não tem relação direta? Fala um pouquinho dos tributos, né? Essa carga pesada de tributos, esse efeito perverso, cascata, que às vezes a gente não vê. Justamente. Como você, Alessandro, a gente, o momento que você... Como a gente tem também esse viés logístico, eu costumo falar, quando você mexe numa atividade, você mexe em todas as atividades, né? Então, na realidade, a gente não está aqui para falar que é certo ou que é errado. Não tem essa. O que a gente está aqui é justamente trazer um viés que vai trazer equilíbrio para o país, né? Essas agências de risco, elas são fundamentais, que elas não fazem, né, só o nível de risco de país, ela faz de instituições privadas, de instituições públicas, de estados, elas fazem de município, elas fazem tudo. Não tem, só você entrar lá na Standard Poor's, na Moody ou na Fitch, elas têm tudo fatiado. Não tem... E qual é a nossa nota, mestre? Qual é a nossa nota? Qual é a nota do Brasil no momento? O Brasil hoje ele está com BB substancial. Então, nenhum país do mundo ele olha o Brasil hoje meio torto. Eu vou... Pergunta clássica. Você tem dinheiro? Vou fazer essa pergunta para você. Você prefere colocar dinheiro no Brasil ou nos Estados Unidos? Lá no Federal Reserve, onde você vai receber. Tem que perguntar ao Diniz. Eu tenho que perguntar se é o Diniz que tem muito dinheiro. Então, é claro... Então, é claro que hoje o Brasil ele não atrai investidores. Não, sim, ele afugenta os investidores. Vou dar outro exemplo clássico, né, que a gente entra nesse debate direto. A Ford saiu aqui do Brasil. Então, você tem uma montadora, né, que essa montadora ela trabalha just in time, né? Trabalha just in time, e ela tem um aglomerado de 200 empresas em volta dela. O que é 200 empresas dentro de uma cidade? Né? Qual é o que gera de emprego nessa cidade? O que gera de tributo dessa cidade? A gente tem 12 tributos, né, no Brasil. Quanto é de tributo que essa empresa paga aqui dentro? Quanto de emprego? O que essa empresa gera? Aí você tem que pensar. Você, como administrador, cara, eu vou dar subsídio para uma empresa dessa? Será que vale a pena? Né? Porque muitos países... às vezes pensa de uma maneira e outros já pensam ao contrário. Calma aí, vem pra cá, cara. Tu tá querendo o quê? Tu tá querendo um negócio para você. Porque essa empresa, quando ela vem para o país, ela não só traz emprego, ela não só traz renda, ela traz todo o know-how, ela traz toda uma tecnologia. É simples você pegar lá nos anos 80, não posso falar a minha idade aqui, que eu tô novinho, tô só ficando careca, mas lá nos anos 80... Tu pega os carros dos anos 80 e pega os carros que nós temos agora, né? A gente passou por isso, né? Aquele Fiatzinho, o Volkswagen, né? O Fusquinha. E hoje os carros que nós temos. Então, quanto evoluiu na qualidade?
na competitividade desses carros. Basicamente é isso. Quando você abre as portas para o mercado, a gente está vivendo um mundo globalizado. Não tem como hoje você sair desse mundo globalizado. A gente vê aí o perrengue aí que estão saindo do Brexit. O problema que está tendo dentro do país de abastecimento. Né? Está tendo problemas graves de abastecimento no Reino Unido. Graves de tudo. Por quê? O país tomou uma decisão, né, unilateral, vamos dizer assim, de sair de uma globalização. Cara, eu acho pouco provável, no mundo capitalista que nós estamos vivendo, algum país viver fora desse eixo. Né? É muito difícil. Perfeito. Aqui temos participação também do nosso querido Coronel Luciano, que eu acho que você já respondeu, mas vamos aqui. Que relação essas agências de risco podem proporcionar para garantir um investimento por parte de investidores internacionais? Ou seja, um indicador que vai, para quem está de fora, né? Vou investir ou não na empresa do Diniz? Então, ele vai utilizar, não é isso, Diniz? Esse indicador para tomar uma decisão. Justamente. A agência de risco, ela vai... Desculpa aí, Alessandro. Perdão, quer que coloque mais uma vez a pergunta? Não. Eu ia falar e deu um black aqui. Não, o que a agência de risco vai fazer é justamente embasar esse investidor. Ó, você vai colocar dinheiro naquele país, mas o país está com esse problema aqui, com essa oportunidade aqui, você vai colocar dinheiro lá, a taxa de câmbio desse país está X, a monetária está aqui, ele vai estruturar esse investidor. A infraestrutura do Brasil é essa. Isso não só para país, para empresa. Né? As empresas, quando elas vêm aqui para o Brasil, ela procura eixos estratégicos dentro do Brasil, eixos estratégicos dentro do Estado. Né? Você pega ali na Pavuna, exemplo, né? A Pavuna. As empresas saíram desse eixo da Pavuna, né? E aí... Picotou, você está me ouvindo, essas empresas... Diniz? Oi. Cortou, Alessandro? Deu um probleminha aí na transmissão. Repita, o que tem? Você está falando da Pavuna, não é isso? Transmissão. Aí a gente tem um problema ali, pessoal que é dos outros estados, é o problema de segurança pública. No momento que você resolve o problema de segurança pública, as empresas vão para a Pavuna, né? Então, eu fiz um vídeo falando sobre os gargalos que a gente tem, até filmei esse vídeo aqui na Avenida Brasil, falando dos gargalos que a gente tem, uma obra desde 2015, travando, né, a distribuição. Quanto que que não deixa de ser o custo do Brasil, mas quanto que é uma empresa, todos os dias ela tem que fazer a distribuição física, né, dos produtos dela, e ela fica travada 3, 4 horas gastando combustível num congestionamento. Quanto que é isso? E aí eu fui pesquisar mais adiante, São Paulo é assim, Belo Horizonte é assim, Nova York é assim, Reino Unido. Então a gente tem congestionamento em todo lugar do mundo. Quanto que é isso? Quanto que isso é mensurável? Quanto que isso atrapalha um país? Quanto que isso atrapalha um Estado? Então, as agências de risco, ela vai te pautar nisso também. Ela vai dizer, cara, a infraestrutura logística desse cara aqui é X, aqui você tem problema político, você tem problema monetário, você tem problema de liderança, você tem vários partidos, você tem mudança direto, né? Você não tem um aparato jurídico, né? Como você vai botar dinheiro se uma lei está mudando constantemente? A lei muda hoje, aí vem outro, não, vou fazer uma adenda aqui. Aí no outro dia, como tu vai botar dinheiro num país desse? Se você está tendo tanto flexibilização e extremismo, né? Então, qual é a garantia jurídica que você tem como empresário? Cara, eu vou entrar aí, mas eu vou entrar aí. Semana que vem tu vai mudar a lei? Como é que vai ser? E para onde que o meu dinheiro vai? Ou seja, se eu vou te fazer um investimento na casa de milhões, né? Não estou falando nem em dólares, reais, você precisa ter o mínimo de segurança para que aquele dinheiro possa reverter, retornar, que os investimentos sejam garantidos, que haja lei, que haja ordem.
que haja a segurança jurídica. Tanto é que é esta segurança jurídica que está norteando, através do novo marco regulatório das ferrovias, onde saiu da esfera federal, isso o Marcílio vai falar também um pouco com a gente, dos projetos mediante a medida provisória, novo projeto de lei, em que você consegue fazer um projeto mais simplificado junto à iniciativa privada, e você deixa de ter permissão e basta uma autorização simples, e é através desse projeto que se vai esticar a ferrovia dentro de Mato Grosso. Eu estou conversando muito com o pessoal lá, e será objeto da nossa live amanhã na Casa da Pesquisa Operacional, com o professor Marcos Santos, que é exatamente falar um pouquinho dessas ferrovias. E eu queria agora falar de preparação, porque lembra daquela grade curricular que a gente tinha lá atrás de logística, de 5 períodos, com uma carga horária de 2.300 horas, e que tinha a disciplina de políticas tarifárias e tributárias, ou seja, um aluno tecnólogo em logística, ele, em nível de graduação, já sabia o que era risco, o que era custo, taxa de câmbio, investimento. Então, foi um momento muito rico daquele curso de logística, que a gente tinha uma robustez muito grande, não só na parte tributária, transporte, e por aí vai. A gente já vivenciou, você também vivenciou também esse curso lá, naquela universidade, da qual a gente já teve uma passagem. Então, eu queria agora colocar aqui o meu amigo Coronel Luciano. Professor, a questão de formação dos profissionais nessa área hoje, tem cursos ou livros específicos para quem quiser se adentrar mais no risco, no custo? Tem cursos de graduação, de pós-graduação, ou livros? Você que militou muito, fez um curso de pós-graduação nessa área de gestão financeira de uma grande universidade de nível nacional, como a FGV. O que você tem a nos dizer para quem está nos assistindo nesse momento, o aluno que está assistindo no nosso momento e queira se aprofundar mais nesse quesito, professor? O que você tem a mostrar para a gente? Tem vários cursos, né, de agência de risco. Na própria Standard Poor's, na Moody's e na Fitch, você pode entrar, você tem cursos gratuitos, tá? Momento que você mergulha, né, aí você está me pedindo um livro. Geralmente o livro, a FGV, ela tem livros específicos, né, de gestão estratégica. Então, a FGV, ela pega esse livro e internaliza para dentro da universidade. Então, são vários autores, né? FGV. Deixa eu só te mostrar o livrinho. Inclusive, eu estou na mesa. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Fazendo um comercial aqui da FGV, hein, Alessandro? Ó. Tá vendo? Esses vários aqui livrinhos. Aberto para todas as instituições e todas as formações. Isso. A gente quer mudar o mundo, de qualquer jeito. Mudar o mundo, justamente. Então, são livros voltados para negócio, né? Então, livrinhos voltados para negócio. A FGV internaliza isso. E aí são vários autores riquíssimos. Tem o James, tem o Michael, tem o Johnson. Eu posso passar para vocês e passar para o Alessandro, né? Todos esses autores são caras feras em agência de risco. E vocês podem pesquisar. Mas aconselho, na própria internet, né? Você pode entrar na Standard Poor's, Moody's ou na Fitch. São as principais e vai tirar todas as suas dúvidas. Você lá quiser bater um papo, mandar mensagem, fazer o chat, qualquer coisa, tá? Perfeito. Eu queria aqui também fazer um parênteses pela participação do nosso querido Cleiton Cabral, presidente do Clube do Supply Chain, ele que está envolvido aí fortemente na discussão da redução dos custos, na flexibilização das entregas dentro do perímetro urbano, ou seja, para reduzir custos e realmente fazer com que o produto chegue até a mesa do consumidor. Então, muito obrigado por sua presença, Cleiton, sempre enriquecendo, trazendo também amigos e parceiros para discutir logística e supply aqui no nosso canal Mudar o Mundo. Muito obrigado pela presença, a sua presença, Cleiton. Faço parte lá do clube da Supply, né? Estou lá também. Hein, Alessandro?
Com certeza, sei lá, você... Tá me ouvindo, Alessandro? Sim, alto e bom som. Faço parte lá, tá lá, e é muito legal, porque tem vários profissionais dentro desse grupo, né, com know-how incrível, e aprendo muito ali. Estou sempre vendo o canal de outros amigos, estou sempre participando e trocando conhecimentos. Grupo formidável. Com certeza, até as discussões são ótimas, até as discussões que acontecem, lógico, dentro do respeito, né? São todos profissionais, mas é interessante, porque são discussões de alto nível, né? Aí fica fácil discutir com feras, né? É aquela famosa pergunta, né? O que é melhor, ter carga própria ou terceirizado? Não adianta, isso aí vai ser uma discussão eterna, né? É mesmo, Cleiton Cabral. A gente podia até realmente fazer uma live só sobre isso, mas há espaço. A questão que eu aprendo sempre muito com o Trigueiro e todos os outros grandes amigos e parceiros é a visão. O que você espera como negócio, onde você quer chegar. E dentro dessa visão Brasil varonil, de norte a sul, de leste a oeste, o que o Brasil, nosso querido país, precisa fazer para melhorar a sua avaliação? Repita aí qual é a avaliação nossa mesmo, BB-, não é isso? Fiquei triste agora. BB-. O que a gente pode virar BB, BB+, o que a gente tem que fazer realmente, de fato, para melhorar essa classificação, professor? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas qual é a dica? Atacar estrategicamente, né? Atacar, a gente precisa se repaginar. A realidade é essa, né? Então a gente precisa atacar na taxa de câmbio, a gente precisa atacar fortíssimo, né, na inflação, porque a inflação, além de ela corroer a renda, né, essa inflação ela destrói, ela acaba com os empregos. A gente aí tem 14,4 milhões, 5 milhões de pessoas desalentadas. O que é isso? Essas pessoas deixaram de procurar emprego, não estão mais procurando nem emprego, porque não tem emprego. Então, isso, a gente tem uma massa de mão de obra subutilizada. Então, hoje, as pessoas estão trabalhando a menos, porque não tem capacidade produtiva. Então, é outra coisa absurda dentro do país. Né? A nossa política monetária ela tem que melhorar, ela não está surtindo efeito. Critério de infraestrutura. A gente entende bem isso. Infraestrutura em tudo. De pavimentação, de saneamento, infraestrutura de logística, conectar todos os canais, né? Todos os... momento que você tem, né? A gente poderia explorar a parte dos dutos viários, das ferrovias, igual o governo vem explorando, poderia explorar a parte de cabotagem, a gente poderia N coisas. O Brasil é uma dimensão continental muito grande. Então, no momento que a gente atacar, mas o mais principal disso a gente precisa de um líder que ele tenha transição, porque só o executivo ele não consegue fazer a gestão do nosso país. Sabemos que tem o Senado Federal e que tem o Supremo Tribunal Federal, e para você tocar isso, você tem que ter um jogo de cintura muito grande para aprovar projetos de nação, né, que venham a estruturar esse país de uma maneira que a nossa avaliação chegue lá no AAA, no Prime, né, que vai atrair investimento de todo lugar do mundo, todas as empresas vão querer entrar aqui dentro, a gente vai chegar ao pleno emprego, a melhor competitividade, a melhor qualidade, a gente vai trazer know-how e o melhor, a gente tem que ter segurança jurídica. Se não tiver isso, Alessandro, fica muito difícil a gente realmente alavancar. Vamos fazer o seguinte, hoje é dia 25... A gente impede os investidores internacionais de entrar aqui dentro. É o que eu te falei. O investidor hoje é um PIX. E é um PIX.
O cara chega, tira milhões daqui e joga para outro país em questão de 1 a 2 minutos. Funciona dessa maneira. E as empresas precisam estar antenadas com isso. Então, tem várias empresas, eu converso com vários executivos, cara, tá parado. E tem muita gente boa no mercado, amigos que estão me ligando, Diniz, estou querendo minha recolocação, cara com know-how incrível e não tem emprego. E isso é muito ruim para o país, porque quando você tem um profissional com bagagem fora, ele automaticamente, esse profissional poderia estar dentro de uma empresa, gerando soluções, ideias criativas, trazendo competitividade para essa empresa. Perfeito. Esse é o nosso voto. Hoje é dia 25 de janeiro de 2022. Quem sabe daqui a 3 anos o grande sonho, né, é melhorar a nossa matriz de transporte, os projetos que estão em andamento em ferrovia, a própria cabotagem, né, o projeto que é a BR do Mar. A gente quer exatamente que haja essa multimodalidade, redução de custos, empregabilidade e até geração de rendas, sempre levando em consideração a sustentabilidade, meio ambiente, o social e o econômico. Esses que são os votos. Então, daqui a 3 anos vamos nos reunir para ver realmente se nossa... Eu quero essa classificação do Risco Brasil melhor, tá, Diniz? Vamos ver se daqui é um desafio. Para 25 de janeiro de 2025, a gente vai fazer uma live conjunto, mudar o mundo com operação e negócio, para a gente ver como está a classificação de risco e o custo do Brasil. E por falar em futuro, agora eu vou deixar o espaço aberto para que o nosso amigo, grande empresário, consultor, esse garoto aí, Diniz de Sales, fale um pouco dos seus projetos pessoais e a sua forma particular de poder mudar o mundo. Então, vai lá, mestre, é com você. Projeto Diniz, né? O projeto pessoal que eu tenho é fazer meu mestrado, né? Penso fazer meu mestrado e voltar à Fundação Getúlio Vargas fazendo meu mestrado, né? Em 2024. Isso já é projeto, né? Então já estou me ambientando, vamos dizer assim, para fazer o meu mestrado. Então a gente está fazendo uma série de sacrifícios, porque não é tão barato, mas eu vou em busca desse conhecimento. Desenvolver o canal Operação Negócio. O canal Operação Negócio é um canal que tem um viés corporativo, é um canal que ajuda a sociedade, é um canal que ajuda empresários, que ajuda alunos, que ajuda microempreendedor. As pessoas que querem um contato comigo, né, mais próximo, eu coloquei lá para participar do clube do canal, né? Então, essas pessoas realmente querem informações mais proximidade. Mas o canal Operação Negócio, ele é gratuito, tá? Pode entrar lá, pode entrar pelo LinkedIn, pelo Twitter, pode falar comigo diretamente. Sempre que eu tenho tempo, eu atendo a todos no canal Operação Negócio. A viés do canal Operação Negócio é consultoria gratuita, é estruturar, é trazer informações cirúrgicas, informações relevantes que vão ajudar vocês com o investimento de vocês, com a operação de vocês, com a logística, com a área comercial, com a área estratégica, com a área humana, e esse canal está pautado dentro das minhas formações. Então, espero que vocês tenham gostado da live. E, Alessandro, muito obrigado pela participação aí e estou à disposição para novas lives. Rapaz, isso não é um convite, é uma convocação. Rapaz, perfeito. Só tenho a agradecer, em nome do canal Mudar o Mundo, por essa parceria, por essa amizade construída ao longo desses anos todos, né, que foi além. Como diz o slogan antigo, além da sala de aula, né? A gente vai sempre, esse relacionamento, esse além vai além da sala de aula. Então é isso, porque a gente acredita fortemente na educação, na gestão, e somente através dela, principalmente da educação, a gente vai poder transformar esse país de forma positiva. Agradeço muito a sua participação, a todos os nossos convidados. Tem aqui também um gestor de ótima qualidade, de exemplo, de liderança, viu? Bacana isso, né?
a declaração aqui do nosso amigo. Sandro Maciel Brum. Esse nome não me é estranho, não, hein? O Sandro Maciel tem uma longa excelente, trabalhou comigo lá na multinacional, na Celis, 10 anos de L'Oréal, cara, tem um know-how incrível, isso é um profissional incrível, isso é esse homem de resultado. Bacana, eu acho que é isso, espaço aqui aberto para os nossos aniversariantes, né, da semana, obrigado a todos, Rodrigo, Denilson Rabelo também, meu grande amigo, fez aniversário no domingo, a todos os aniversariantes desta semana, e em especial a você que está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, o famoso joinha, para que possa nos acompanhar pelas redes sociais e levar informação de qualidade na área de gestão para mais e mais pessoas. E na próxima semana, lembrando que amanhã estarei no canal do meu amigo Marcos do Nascimento, que é professor, doutor, formado, oficial de carreira, doutor, especialista em pesquisa operacional. A gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa operacional para o Centro-Oeste brasileiro. E na próxima semana a gente vai trazer o nosso querido professor, também muito conhecido, muito querido, que é o Leonardo Aragão, que vai falar um pouco sobre marketing, consumo, dentro daquela proposta de doutorado que ele está fazendo na COP, um grande celeiro de projetos na área de pesquisa e engenharia, especificamente na parte de engenharia de produção, que é o programa dele, que está relacionado com o PEP, Programa de Engenharia de Produção, do qual nós já tivemos também a presença do nosso querido professor Lino Marujo no final do ano passado. Então, a todos que estão nos assistindo, uma boa noite, um forte abraço e nos acompanhe sempre pelas nossas redes sociais, tá bom? E até a próxima oportunidade no nosso canal Mudar o Mundo. Boa noite! Valeu, Alessandro. Um abraço. Um abraço, Diniz. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fica com Deus aí. Boa noite. E com Deus também. Tchau.